Oi pessoal, muito legal você estar nesse canal. Nosso segundo vídeo sobre o diagrama da Matrix. Nós vamos falar sobre a funcionalidade do diagrama da Matrix do Dr. Kevin Polk para a gente trabalhar um contexto específico, né? Por exemplo, eu quero qualificar a minha atuação como um pai, uma mãe, junto com a minha criança. Se eu vou trabalhar o diagrama da Matrix, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar o contexto. Eu identifiquei este contexto, que é um contexto específico, no supermercado com a minha criança fazendo birra. Isso aí. A seguir, o que eu vou fazer? Eu vou identificar o que é importante para mim, quadrante inferior direito, dentro dessa situação no supermercado, onde o meu filho se joga no chão. O que é importante para mim, vamos colocar aqui no quadrante inferior direito, é que o meu filho se comporte e não se jogue no chão fazendo birra. Outra coisa que eu posso considerar como importante dentro desse contexto no supermercado e o meu filho fazendo birra, é que eu consiga manter a calma, isso aí, e que eu consiga também não reforçar esse comportamento disfuncional da minha criança com as birras e os gritos. Eu não quero reforçar esse comportamento. O que também é importante para mim, ensinar a minha criança a respeitar um acordo de não comprar chocolate. Para isso, eu usei a técnica da antecipação antes de ir ao supermercado e combinei com a minha criança que iremos ao supermercado, mas não compraremos chocolate porque temos chocolate em casa. Então, minha criança está sabendo e mesmo assim fez a birra. Agora vamos para o quadrante inferior esquerdo e eu vou identificar os meus pensamentos, as minhas emoções e reações físicas aversivas dentro desse contexto no supermercado, com a birra da minha criança, certo? Então, eu posso ter identificado como emoção negativa ansiedade, raiva, vergonha, ai que horror! E como pensamentos, como que ele fez isso, ela fez isso? Eu expliquei que a gente tem chocolate em casa, que não precisava fazer isso. Ah, complicado. E como reações físicas, eu posso ter identificado em mim uma taquicardia e uma respiração curta, ofegante, que não me ajuda. Então, eu identifiquei o quadrante inferior esquerdo. É sempre importante lembrar que para que eu identifique qualquer um desses quadrantes, eu tenho que parar e notar o meu contexto interno, que são os meus pensamentos, emoções e reações físicas. E também notar o meu contexto externo, que é o que acontece à minha volta e o que eu noto na comunicação verbal e não verbal de quem interage comigo. No caso, a minha criança. Lembrem que, como falamos na primeira aula, o que vai mudar são os dois quadrantes superiores, o que eu vou escolher fazer dentro dessa situação que eu estou passando. Se eu for escolher gritar, agredir meu filho, sacudir ele, ficar ruminando uma série de pensamentos crudentos ou dar o chocolate para ele, vocês acham que estas ações vão me aproximar do pai ou da mãe que eu gostaria de ser? Gente, não vai me ajudar, porque eu vou estar reforçando que numa outra ida ao supermercado a minha criança faça a mesma coisa, porque ela vai aprender que se jogando no chão e gritando, eu vou ceder para ela.
Então, eu reforço o comportamento negativo. Eu vou anotar no quadrante superior esquerdo, que são as ações que me afastam do que é importante para mim. Um detalhe interessante é que a ruminação de pensamentos, ela é compreendida como um comportamento mental que a gente se aprisiona. Voltando, eu identifiquei que essas ações não são ações que eu quero ter com a minha criança. Então, vamos tentar identificar que ações eu posso ter para poder ajudar o meu filho. Gente, uma coisa muito legal, avisar antes deles entrar no supermercado. Nós vamos ao supermercado, você sabe que eu não vou comprar chocolate. Se você se jogar no chão, eu te pego, voltamos para casa e acabou ida ao supermercado. Perfeito. Essa técnica da antecipação, eu tenho que efetivamente fazer isso para a coisa funcionar. Cheguei no supermercado, ele se jogou, vamos para o carro. Vamos conversar. Você sabe por que você está aqui? Porque você se jogou no chão e nós conversamos que isso não seria admitido. Vamos voltar para casa? Podemos dar uma oportunidade para a criança. Ah, porque eu quero voltar, eu quero comprar as coisas, não vou fazer mais. Tudo bem. A gente pode tentar mais uma vez. Se ele ficou tranquilo, maravilha. Agora, se ele não ficou tranquilo, pegamos ele, voltamos, não falamos mais nada e voltamos para casa. Precisamos ser firmes no que estamos trazendo para a criança. Uma dica importante: não tente conversar com seu filho quando ele estiver desorganizado. Se ele está desorganizado, não adianta. Você tem que esperar ele se acalmar para poder conversar alguma coisa e ter condições de ter uma escuta. Aí funciona. Sempre com firmeza e afetividade. Eu aqui preenchi os 4 quadrantes dentro dessa situação específica. Mas vocês podem, dentro de uma situação, identificar, ok, nesse contexto, o que é importante para mim, qual é o impulso que eu tô tendo de fazer. Aí eu tô com o impulso de gritar com ela. Aí eu posso pensar, gritar com a minha criança me aproxima ou me afasta do que é importante para mim? Me afasta. Então, antes de entrar dentro desse comportamento de gritar, escolho o quê? Cumprir o que eu disse. Vamos voltar para casa. Pega a criança e volta para casa. Só conversa com ela quando ela se acalmar. Senão, não funciona. Certo? Gostaram? Lembrem que os comportamentos da direita são os que me aproximam do que é importante para mim. Como pessoa, como mãe, como pai, como profissional. E o da esquerda me afastam. Certo? Estão gostando do diagrama? Ele é maravilhoso, o diagrama da matriz do Dr. Kevin Polk. Tchau para vocês! Cursos que podem te interessar e trabalham o diagrama da matriz. Até!